Hello babies, tudo bom com vocês? Eu me chamo Aldo Castro e estou aqui para postar o primeiro vídeo do canal. Esse vídeo vai ser mais uma apresentação só. Eu já irei de início apresentar um conteúdo muito massa, muito bacana, que pode agregar bastante a vocês, meus queridos. Então vamos lá. Eu me chamo Aldo Castro, como eu já falei. Eu saí do ensino médio ano passado e estive me preparando para o Enem, né? Porque eu tenho um sonho de entrar na faculdade de medicina e é o que eu quero fazer. Porém, eu não estudei o que eu deveria ter estudado. Eu estudei mais ou menos, mas não foi o suficiente. Fiz o Enem e consegui, galera, pegar alguns cursos legais, mas não medicina. Consegui vaga de alguns cursos, mas não medicina. Inclusive eu consegui entrar na faculdade de engenharia civil, porém saí e realmente meu foco é medicina e eu quero focar 100% de mim. Eu acho que 100% não dá, né? Mas pelo menos o máximo que eu conseguir focar, eu vou focar para passar. E a ideia de eu criar esse canal é para me mostrar toda a trajetória que eu vou ter que percorrer para chegar na faculdade de medicina e mostrar para vocês os métodos que eu irei usar, os métodos de aprendizado, de memorização. Inclusive eu já tenho alguns que funcionam perfeitamente, muito bons. Disponibilizar alguns materiais que eu uso para vocês também, assim ajudar vocês, mas não só ajudar vocês, ser ajudado também por vocês, porque eu acredito que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo sabem muitas coisas e talvez saibam até mais do que eu, que possam me ajudar nesse processo. Outros podem me ajudar com incentivo. Eu acredito que vai dar certo, galera, e vamos chegar na nossa tão sonhada vaga. Nesse vídeo de início eu quero falar sobre como funciona a sistemática do nosso cérebro, como funciona as partes dos nossos cérebros e como ele está associado ao nosso aprendizado. Eu vou linkar essas informações para que a gente possa utilizar elas no nosso processo de estudo, linkar elas na minha rotina, né, porque eu tenho que usar isso ao meu favor. Talvez essas informações sobre a sistemática do nosso cérebro vocês conheçam, porque é algo básico e que é falado em muitos vídeos aí no YouTube. Mas também eu irei falar de uma teoria, de um teórico que é chamado teoria do esquecimento. Não teoria do esquecimento, desculpa galera, mas a curva do esquecimento. Foi uma pesquisa que ele fez experimentos e é comprovado. Parece verídico! Isso é comprovado. Então eu vou usar desta teoria para que a gente elabore técnicas de estudos muito legais para a gente aprender melhor, para a gente memorizar melhor e ficar expert em qualquer assunto que a gente estudar. Então vamos pro vídeo, não perca o vídeo porque tá sensacional. Vamos lá. Beleza! Então galera, iremos falar sobre a sistemática, ou pelo menos o sistema em que o cérebro usa na parte de memória, de memorização. Então aí vem a pergunta: como aprendemos e formamos memórias? Talvez você saiba a resposta: memorização, né? É bem óbvio essa resposta, mas o que é memorização? Memorização é a capacidade do indivíduo de guardar e reter informações, sejam elas relevantes ou irrelevantes. E é por meio dessa relevância e irrelevância que a gente retém muita informação. E como assim, Aldo? Por meio dessa relevância e irrelevância a gente retém muita informação? Bem, é assim. Durante o dia a gente tem um dia de 24 horas. Vamos supor que se dorme 8 horas por dia. Então temos mais ou menos 16 horas. Mais ou menos não, é 16 horas acordado. E neste momento que você está acordado, fazendo atividades, indo à escola, vamos supor, assistindo televisão, você está retendo informações, sejam elas relevantes ou não. E é bem por isso que existe um sistema do nosso cérebro em que ele leva informações para
curto prazo, informações de curto prazo ou memórias de curto prazo. Essa é a palavra que melhor define, né? Memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Imagine que se você está o dia inteiro, essas 16 horas do seu dia aí, fazendo suas atividades corriqueiras, e você retém toda a informação que você retém, vá para a memória de longo prazo. Isso fica meio que dá uma ideia de sobrecarregar. Você vê todas essas informações e reter todas elas para a memória de longo prazo, meio que sobrecarrega o cérebro. Então é por isso que há esses dois partimentos do nosso cérebro, que leva primeiro para memórias de curto prazo. Todas as informações primeiro passam nas memórias de curto prazo, para depois ir para de longo prazo. E as de longo prazo são as memórias mais relevantes. As que ficam no curto prazo são as memórias menos relevantes e que posteriormente podem ser excluídas do nosso cérebro. Mas como é que eu faço para passar a memória de curto prazo, algo que eu estudei, para a memória de longo prazo? Não sei. Bem, esse processo ele é conhecido como consolidação e ele está relacionado a uma parte do nosso cérebro que é chamado de hipocampo. Porém, esse hipocampo ele funciona melhor ou só funciona quando estamos dormindo, certo? É por isso que quando viramos a noite estudando para fazer uma prova no dia seguinte, não dormimos, não descansamos, não absorvemos muito bem a matéria e muitas das vezes esquecemos muito rápido. Ou quando a gente vira à noite, que passa um pouco das horas do dia virados ainda, a gente tem meio que um pouco de demência por conta disso, porque você não dormiu para que o hipocampo ele fosse lá fazer as interligações nas partes mais desenvolvidas do cérebro e selecionar o que é importante e o que não é, certo? Então é bem por isso que é importante você dormir bem, sempre que estiver se preparando para alguma prova, ou seja, de vestibular, ou seja, prova mesmo do ensino médio, da escola. É muito importante que você durma. A consolidação está relacionada a essa parte do cérebro, que é chamada de hipocampo. Mas, eu estudo porque eu tenho que estudar para mim conseguir o meu objetivo, mas na maioria das vezes o conteúdo não é nem um pouco relevante para mim. É algo que eu estudo por obrigação para mim passar. Como que eu vou reter essa memória e passar para a memória de longo prazo? Estou lhe respondendo, não sei. Aí é onde entra a curva do esquecimento. Foi um experimento feito por Ehrman. Nesse experimento que ele fez, ele observou que a gente vai perdendo a memória de algo que a gente memorizou de acordo com o tempo. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai perdendo aquelas informações. E é necessário que a gente reforce essas informações para que elas sejam consolidadas e o nosso cérebro entenda que elas são importantes, porque você está reforçando aquilo. E bem, como o Ehrman viu no seu experimento o resultado, ele viu sobre o gráfico o resultado que ele obteve com o experimento dele, que quando você estuda ou retém alguma informação, você estuda o conteúdo, vamos supor, você entende 100% daquela matéria. Após um dia, você perde 50% daquilo que você estudou ou mais. E é necessário que você revise para que você consiga reter tudo de novo. Daí o cérebro já vai dar a entender que é algo importante. O cérebro vai pensar, ele está retendo isso de novo, está mandando isso de novo, está revisando, é porque é algo importante. E nisso ele retém e solidifica mais ainda, consolida mais ainda essa informação.
De acordo com o tempo você vai perdendo, porém você vai perdendo de forma menos gradual do que quando você vê o assunto só uma vez, pela primeira vez. E é por isso que é bom você fazer a revisão depois de 7 dias. Depois de 7 dias você faz mais uma revisão. Olha, eu já estou dando a dica de como memorizar bem uma matéria. E depois de 15 dias você faz mais uma revisão, e depois de 30 dias você faz mais uma revisão dessa matéria. E foi através desse experimento, observando o gráfico, a curva de esquecimento, que Ehrman definiu esse método para a memorização. E é algo que eu estou usando bastante, galera. Estudar um assunto neste dia, no dia posterior, um dia depois, revisar esse assunto, 10 minutinhos, revisar o assunto por inteiro, 7 dias depois, revisar de novo, 15 dias depois, revisar, e 30 dias depois, revisar. Galera, isso funciona demais mesmo, e isso ajuda bastante a você memorizar conteúdos, matérias, nomezinhos difíceis, tem muitos nomes difíceis de matérias com conceitos que muitas das vezes é difícil de lembrar. E você fazendo isso, você vai reter o máximo de informações que você conseguir, e o necessário que você precisa para fazer uma boa prova e resolver uma boa questão em relação ao assunto que você está estudando. Então é dessa forma que o nosso cérebro funciona. Ele retém informações tanto relevantes quanto irrelevantes. E é bem por isso que existem 2 partimentos do nosso cérebro que está relacionado à memória de curto prazo e longo prazo. Todas essas informações relevantes e irrelevantes vão para a memória de curto prazo. Eles ficam aqui retidos na memória de curto prazo. Quando você vai dormir, o hipocampo entra em ação e seleciona aquilo que é importante para você e passa para a memória de longo prazo. O que não é importante, ele exclui. Um comentário interessante que eu tenho que fazer, não um comentário, uma observação, é que informações relacionadas a sentimentos ajudam muito na consolidação da memória de longo prazo. Um exemplo é, por exemplo, uma data de aniversário sua que foi muito marcante na sua vida. Você precisou viver aquilo só uma vez, mas você lembra em detalhes. Por quê? Porque aquilo fez parte, foi um sentimento. Foi algo que gerou por meio de um sentimento. Foi informação que foi gerada por meio de um sentimento. É por isso que é muito, muito consolidado de forma mais eficiente e rápida. E então, aqui está a memória de curto prazo, a de longo prazo, aí vem aquelas informações do dia, tanto relevantes quanto irrelevantes, vai para a memória de curto prazo. Dentro daquelas informações, tem informações que têm sentimentos relacionados a ela, e o hipocampo já vai e automaticamente vê que ela é importante para você, já passa para a memória de curto prazo, ou de longo prazo, perdão. E dentre outras ele vai selecionando, e depois o que não é relevante ele exclui. É esse processo que acontece quando estamos dormindo. Por isso que é necessário você estudar um pouco, geralmente você não pegar uma matéria muito densa, você pegar uma matéria muito densa e estudar tudo e depois largar de mão. Não, você estuda por etapas, você estuda aquela matéria densa, no outro dia você dá uma revisada, porque boa parte das informações pode ser excluída do seu cérebro, você pode esquecer, então você dá uma revisada e faz o seu cérebro entender que essas informações é importante, que você vai precisar utilizar ela para a sua vida, você vai precisar utilizar ela daqui a 9 meses, 8, 7 meses, sem esquecê-la. Então esse é o processo, galera. Fiz uma explicação muito rasa e superficial. É óbvio que o sistema do nosso cérebro é algo bem mais complexo e tem muitas outras coisas no meio desse processo, mas eu fiz uma explicação superficial zona mesmo, só para você entender como funciona o nosso cérebro, como funciona o processo de memorização e como podemos
trabalhar em cima disso, para a nossa preparação do vestibular. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido e guardado no coração e que vocês tenham entendido. Levem isso para a vida e usem isso para a preparação de vocês, porque é só sucesso e vocês vão me agradecer demais por isso aí na frente. Um forte abraço e tamo junto.